Olá, amigos e companheiros. Mais uma vez estamos aqui nos debruçando diante dos ensinamentos do Cristo, que nos auxilia no conhecimento da vida, da nossa passagem nesse plano de existência. Ensinamentos trazidos pela espiritualidade superior e que nós vamos conversar um pouco a esse respeito e vamos pedir a Deus que nos dê sua paz, que durante esses momentos, Senhor, sejam momentos de bom aprendizado, de reflexão, de doação, de boa vontade, para que nós possamos assimilar tudo aquilo que a espiritualidade tem para nós. Que assim seja. Meus queridos, nós estamos nos debruçando diante do Livro dos Espíritos, buscando compreender as explicações, as orientações que a espiritualidade tem para nós. No Livro dos Espíritos, nós estamos trabalhando o capítulo 1, que fala sobre penas e gozos terrenos, e o item que nós estamos trabalhando é aquele que fala hoje sobre um tema muito sério, que é a preocupação ou medo da morte. Estão entre as questões 941 a 942. Medo ou preocupação com a morte. Este é um assunto tido para muitas pessoas como algo desagradável. Isto porque vivemos numa sociedade ocidental na qual este fenômeno sempre foi tratado como algo a ser temido, dada a nossa ignorância. Bem como por aqui há uma tendência do afastamento da ideia do fenômeno da morte. Muito mais do que isso, nós queremos evitar sequer tratar desse assunto, ou falar. Mas afinal, o que é a morte? Trata-se de um fenômeno que se dá com a cessação da vida. Para a medicina, é o término das funções vitais. Para a religião, é a separação do corpo da alma. Então, pesquisadores do assunto concluíram que, diante do fenômeno da morte, as pessoas podem apresentar algumas reações. Primeiramente, a negação. Depois, a raiva, a barganha, o isolamento e depressão e a aceitação. Sim, porque diante da questão da morte, o primeiro ponto que passa é a negação. Nós não acreditamos quando alguém fala-nos do falecimento de alguém, de um ente querido, ou mesmo trata-se desse assunto, nós fugimos e queremos negar, queremos nos afastar. Segundo ponto, quando sabemos a respeito do desencarne de alguém, é o momento da raiva, do porquê Deus fez isto, do porquê fulano, mas fulano tinha tantos atributos, era uma pessoa de bem. Enquanto isso, quantas pessoas maldosas estão por aí, e fulano, que era uma pessoa de bem, desencarna tão rapidamente, tão cedo na vida, um jovem que tinha uma vida toda pela frente. Então a raiva toma conta, e a não aceitação é muito grande. Segundo é a barganha. Quantas pessoas afirmam, por que fulano morreu? E porque eu não fui no seu lugar? Eu gostaria de ter ido no lugar dele, ao invés dele, Deus poderia me levar, afinal de contas, muitas pessoas dizem, estou no final da vida, eu já vivi a vida,
e ele teria uma vida muito longa pela frente. Então queremos barganhar com a questão da morte. Segundo ponto é o isolamento. Quantas pessoas se isolam, se recolhem e vão para uns cantos e não querem conversar com ninguém? Apagam as luzes e ficam no escuro, às vezes no quarto fechado. Quando não, a depressão chega. Na verdade, quantas pessoas há aquelas que mantêm o quarto, os aposentos daquela pessoa que desencarnou, ainda do mesmo jeito que ela quando ainda habitava neste ambiente, as roupas, os objetos. Isso tudo causa um isolamento que vem em seguida a depressão. E o quinto ponto é a aceitação, que é a questão mais racional diante do fenômeno da morte, que é a aceitação. Porque nós estamos aqui e sabemos de que aqui estamos de uma passagem. A vida é uma passagem. O escritor José Carlos Rodrigues, ele afirma nos seus artigos que o homem é o único animal que tem a consciência de que um dia ele morrerá. E ter a consciência da morte é ter a consciência dos limites da sua existência. Os próprios filósofos do século XVIII, eles conceituavam de que a morte era um fim total, era o fim absoluto. E que não deveríamos nos preocupar, porque após a morte nada existia. Então, muitas pessoas às vezes se escondiam diante dessas questões de pensamento materialista para evitar o confronto, para evitar a sua aceitação diante desse fenômeno tão natural e que, como nós sabemos, depois da morte, segue-se a vida. Algumas crenças, como por exemplo no islamismo, os muçulmanos eles aceitam a questão do desencarne porque acham de que não tem nada a temer, porque após o desencarne vira uma outra existência. Nós falamos disso algumas semanas atrás, onde o hinduísmo, para eles, a morte é apenas uma preparação para uma nova dimensão de existência. Onde os budistas acreditam de que a morte é a mudança de ciclo. Meus queridos, vamos ver então o que diz a literatura espírita, que muitas pessoas nos questionam. O que o Espiritismo fala a respeito da morte? Na literatura espírita nós vamos encontrar farto material que fala sobre o assunto, e em especial o livro Céu e Inferno, da codificação kardeciana, no livro A Crise da Morte, de Ernesto Bolzano. Nós vamos encontrar também alguns relatos de um trabalho muito bem feito por esse pesquisador, conhecedor dos fenômenos espíritas. Ernesto Bolzano relata alguns casos muito interessantes que são narrados por espíritos que vieram de uma outra existência nos contar as suas experiências. E cada ser ali, nesse trabalho, descreve as suas experiências pessoais, como no caso, por exemplo, de dois juízes de direito, no caso, o Dr. Peckson, que ele narra a respeito de um seu amigo, o Dr. Edmund, em 1954, no qual o Dr. Parkinson, ele fala a respeito de uma narrativa do que decorreu a sua passagem para o mundo espiritual. Ele diz
de que sofreu um naufrágio e junto com ele esse navio veio a sucumbir e várias pessoas desencarnaram. Ele relata dizendo de que nesse momento em que ele perde o sentido, ele percebe de que é acolhido e retirado das águas por um ser maravilhoso, a sua mãe, que o recolhe. E ele ainda meio atônito, não compreendendo o que estava acontecendo, percebe de que aquele ser que havia desencarnado há anos atrás era o mesmo que nesse instante estava retirando-o das águas. Ele narra ali de que outras pessoas também tinham sido recolhidas por seres que já estavam em outra dimensão de existência. Por essa razão, ele volta a repetir em vários relatos a sua experiência, mostrando de que a vida continua, de que a morte é apenas uma passagem para uma nova existência. E que quando nós deixamos o corpo físico, nós vamos encontrar, sim, aqueles que nos precederam, que estão ali nos aguardando com os braços abertos, como nós que vamos a uma maternidade, quando vamos receber um novo ser que vem à vida. Assim, no mundo espiritual, aqueles que nos precederam, igualmente, estão a nos receber nessa estação, como diz aquela música, o mesmo trem da partida é o trem da chegada. Mas o nosso querido Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 10º, que fala sobre a morte, ele descreve lindamente esse episódio que fala a respeito da passagem de um espírito para um outro mundo. Ele diz, na sua descrição, nos seus versos maravilhosos, de que a morte é uma simples mudança de estado, é a destruição de uma forma frágil de existência. Em outro momento, ele diz que toda morte é um parto, um renascimento, é uma manifestação de uma vida até ali latente em nós. Ele diz também de que a morte é apenas um eclipse momentâneo na grande revolução das nossas existências. Então, meus irmãos, vamos ver aqui o que o nosso querido Kardec nos fala a esse respeito, as questões que são levantadas no Livro dos Espíritos. Questão 941. A preocupação com a morte, pergunta Kardec, é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. Mas por que esta preocupação se elas têm o futuro pela frente? Ou seja, aqueles que têm consciência de um futuro pela frente, mesmo após a morte. Por que da preocupação? A espiritualidade diz o seguinte, é errado que tenham essa preocupação. Mas que queres? Procuram persuadi-los desde cedo de que há um inferno e um paraíso, sendo mais certo de que eles vão para o inferno, pois lhe ensinam que aquilo que pertence à própria natureza é o pecado mortal para a alma. Assim, quando se torna grande, se tiver um pouco de racionalidade, não poderiam admitir isso se não tornarem ateus ou materialistas. É desta maneira que são levados a crer que nada existe após a morte. Quanto aos que persistirem na crença da infância, que tomam o fogo do inferno
como aquilo que em breve irão queimá-los ou destruí-los? A morte não inspira nenhum temor ao justo, que lhe dá a certeza do futuro, de esperança. Então, desde cedo que viemos das religiões judaico-cristã, escutamos falar de que, ao término da vida corpórea, existem apenas duas destinações, ou o inferno ou os céus. O inferno para aqueles que procederam mal. O inferno estaria assim aguardando a essas almas que, ao deixar o corpo físico, estariam ali sendo queimadas sem serem destruídos seu corpo. Mas aqueles que procederam bem estariam no reino da glória. E assim nós crescemos com o temor da morte, porque nós vivemos num mundo onde estamos mergulhados em sentimentos muito profundos que nem sempre são os nobres. E a nossa consciência, às vezes, nos traz preocupação de que, quem sabe, com o desencarne, o que é que me aguarda no futuro? Então o ser humano passa a sua vida num grande questionamento de existência. O que haverá de acontecer quando eu deixar o corpo físico? Nós aprendemos de que no mundo dos espíritos existem lá nada mais, nada menos do que um grande livro onde são anotados os nossos procedimentos e que, ao chegar neste mundo, são lidos nossos procedimentos e o destino está ali marcado. Se procedemos mal, vamos arder no fogo do inferno. Se procedemos bem, vamos para as bem-aventuranças dos céus. Então nós crescemos assim, com esse sentimento. Então, meus queridos, por essa razão, nós crescemos e vamos assim nos desenvolvendo com um drama de consciência, onde às vezes procedemos mal e a nossa consciência nos mostra de que o inferno nos aguarda. Em dado momento procedemos bem e vemos que o céu também nos aguarda. E o que é que mede o peso? Qual é a medida exata que determina a nossa existência? Por isso que nós ficamos preocupados e assustados com o medo da morte. Mas Kardec, codificador, ele fala de duas coisas. Sobre o homem carnal, que está mais ligado à vida corpórea do que à vida espiritual, ele tem na terra as suas penas e os seus prazeres materiais, que a felicidade para o homem carnal é o prazer material. É aquilo que ele desfruta, é aquilo que a matéria lhe proporciona, sem se preocupar com as coisas espirituais. Afinal, não vale a pena quando se é materialista, sabendo que com o fim da existência física, tudo se extingue. Ou então aquele que, tendo consciência de estar permanentemente no mal, tem consciência de que o inferno o aguarda. Por outro lado, ele fala sobre o homem de moral, que se eleva acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões, bem como desde cedo este mundo lhe mostra que são os prazeres materiais que são importantes, mas que para ele, com a sua consciência espiritual, não dão tanta importância assim. A moderação dos seus desejos dá ao seu espírito a calma e a serenidade e faz com que o bem que faz não há para ele nenhuma decepção. Portanto, a espiritualidade nos ensina de que o proceder no bem sempre é um fator que nos traz a consciência, a serenidade de não temermos a morte. Porque, na verdade, a morte é uma passagem, é um portal que nos leva ao mundo espiritual.
E nós sabemos que estamos aqui temporariamente. Todo ser vivo, ele tem um fim da sua existência. E há um recomeço. Porque no universo, tudo recomeça. Nós vemos que as plantas, por exemplo, quando são sombreadas e é uma flecha de sol, ela busca aquele caminho para completar a fotossíntese e ela passar então a partir dali a existir como ser vivo. E sabe de que um dia este fim chegará. Assim como os animais, assim como nós seres humanos, somos perecíveis. E sabemos que um dia deixaremos o corpo físico. E o que importa é a consciência do dever cumprido. Na questão 942, Kardec pergunta: algumas pessoas não acharão esses conselhos de felicidade um pouco banais? Não verão eles o que chamam de lugares comuns ou verdades diferenciadas? E não dirão, por fim, que o segredo da felicidade consiste em saber suportar a infelicidade? É ensinado para nós que se nós nos resignarmos com a infelicidade, nós iremos para os céus. É isso que Kardec pergunta. Os espíritos respondem: mas as que dirão isto, e numerosas são, mas muitas delas são como certos doentes aos quais o médico prescreve a dieta e desejam ser curados sem os remédios e continuam nos seus excessos. Ele compara aqueles que, mesmo tendo consciência de que a prática do bem é que eleva o espírito, mas mesmo assim, com esse conselho, com essa orientação, continuam no exercício do mal. Ele compara com aquele que está enfermo e o médico passa uma receita, ele sabe que aquele medicamento vai curá-lo, mas ele continua nos seus excessos, cada dia mais piorando a sua condição de vida, prejudicando a sua saúde. Mas o que importa para ele é o prazer do seu desregramento, do seu prazer do momento. Então, para o homem, também no lado espiritual, muitos preferem o prazer da matéria. Porque Jesus afirma de que largo é o caminho que conduz à perdição, mas estreito é aquele que leva. Jesus fala também, em outro momento, ao exemplo da agulha, quando ele fala de que é mais fácil, não é, passar-se uma corda pelo fundo de uma agulha, né? Porque, na verdade, aqueles que lidam com a vida de tal maneira a encontrar no prazer material a sua satisfação em detrimento do prazer espiritual, levam a vida sem nenhuma responsabilidade. Todavia, quando estamos diante do fenômeno da morte, as nossas consciências afloram e trazem à baila tudo aquilo que nós vivenciamos. Então a espiritualidade fala para nós da importância da negação das coisas, dos bens materiais e da importância que temos que dar às coisas espirituais. Porque a morte é algo muito certo. Se há algo de concreto que nós, seres humanos, vamos encontrar pela frente um dia, é o fenômeno da morte. Então, por que temer? Temos que enfrentar, mas a questão é como enfrentar
por causa do nosso futuro que nos aguarda, e a nossa consciência nos desperta para isto. Então é preciso, a espiritualidade nos aconselha, para que nós possamos aprender a uma vida espiritual, a renúncia das coisas materiais, para que nós possamos galgar numa vida futura algo muito melhor. Não é pura e simplesmente pelo momento da desencarne que nós vamos encontrar a felicidade pelo fato de um reconhecimento convencional. Existem, por exemplo, situações nas religiões, de um modo geral, de que quando alguém está diante do fenômeno da morte, é chamado um religioso para lhe oferecer uma extrema-unção, para lhe oferecer algo que venha livrá-lo do inferno e conduzi-lo aos céus. Como também há pessoas de que levaram a vida desregradas e que no momento do desencarne, um religioso se aproxima e faz uma leitura e lhe pergunta se ele se arrepende de tudo naquele instante e resolve aceitar os conselhos de Jesus. E o indivíduo levanta a mão dizendo que aceita. E a partir daquele momento, todos os seus pecados, todos os seus erros, todos os seus desregramentos são perdoados e ele vai então ao reino dos céus. Está credenciado a entrar no reino dos céus. São convenções que as religiões, de um modo geral, de origem judaico-cristã, nos trazem. Por outro lado, o materialismo traz a negação. Mas o que diz a doutrina espírita? A doutrina espírita nos fala que nós estamos aqui com o objetivo de amar, de perdoar e de viver uma vida que nos eleve. Viver uma vida onde a caridade, o amor, o perdão, a benevolência sejam, assim, as virtudes que nós carregamos. Os bens que nós poderemos levar aos mundos superiores. São através de uma vida espiritual equilibrada que nós vamos ser socorridos, como o juiz James, de que quando do seu desencarne nas águas profundas dos mares do norte, recebeu naquele instante a grande bênção de que aquela que fora a sua mãe, que havia desencarnado muitos anos antes, e estando numa condição espiritual mais elevada, fora recebê-lo, trazê-lo de volta à vida dos espíritos, onde a felicidade o aguardava, onde o carinho o aguardava. Então, meus queridos, a doutrina espírita é consoladora. Não é a doutrina que nos leva à raiva. Não é uma doutrina que nos leva ao desregramento. Não é uma doutrina que nos traz o medo. Não é uma doutrina que nos traz a conformação das coisas materiais, que nos mostra que diante do desencarne, da morte, não passamos pela anegação, não somos tomados pela raiva, não somos tomados pela barganha, não nos isolamos e não nos deprimimos, mas a aceitação. A doutrina espírita nos ensina isto. Não queremos dizer que todo espírita pensa assim, age assim. Somos indivíduos, somos seres humanos individuais, que passamos por essa existência com as nossas experiências,
e que a doutrina espírita nos aconselha para que no momento do desencarne a negação não nos tome conta, a raiva não nos tome conta, a barganha não venha a ser um mecanismo de defesa, nem o isolamento e nem a depressão, mas a consciência de que nós temos a certeza de que, sendo pessoas de bem, o homem de bem, que ama, que perdoa, que segue os ensinamentos do Cristo, que tem consciência da sua passagem por este mundo, de que aqui vem para amar, perdoar e progredir, que ao deixar este mundo, porque esta é uma lei natural, a vida e a morte são leis naturais, mas a vida continua a existir, a vida continua em todos os mundos, é realmente um processo de existência. Diz Leon Denis de que a vida do homem é como o sol nas regiões polares, durante o esteio. Desce e permanece, e desaparece por debaixo do horizonte, mas depois ela retorna. E diz mais Leon Denis: por toda parte se encontra a vida, a natureza inteira no seu maravilhoso panorama, a renovação perpétua de todas as coisas, em todas as partes, a renovação em todas as coisas, em todas as partes. Então não tema, e saiba que aquele que o precedeu o aguarda no mundo dos espíritos, com o coração cheio de alegria e de esperança, para que possamos nos abraçar de novo, uma nova existência, onde o meio de transporte é a própria morte que nos leva a uma nova vida. Então não temos que temer aquilo que nos renova, aquilo que nos traz esperança, aquilo que é um fenômeno que nos traz de volta à vida, que floresce em nossos corações, a fé em Deus, a esperança. Como dizia Emmanuel, a fé no futuro, a fé em Deus é o passaporte da segurança de que a vida, em todos os campos do universo, ela existe e existirá sempre. Que a paz de Deus esteja conosco. E que esse fenômeno tão temido nunca venha nos amedrontar. Porque quem confia em Deus segue sempre em frente e tem consciência de que a misericórdia divina sempre nos trará de volta à vida em todos os momentos. Que assim seja.